Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre credos e confissões, sobre catecismo, sobre símbolos de fé. Será que isso é coisa de católico? Será que isso ficou lá atrás no passado? Qual que é a validade disso para nós hoje? Quais as vantagens disso para a igreja hoje? É isso que nós vamos falar. Eu imagino que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido aquela célebre frase, né? Nenhum credo, só a Bíblia. Ou você se deparou com aquela pessoa que surge, então, expressando, externando aí toda a sua piedade, né? Toda a sua fidelidade à palavra de Deus, porque não segue nem Calvino, nem Armínio, acha que isso é doutrina de homens e que segue simplesmente a Bíblia e a palavra de Deus e tudo mais. Grande bobagem, grande besteira. Na verdade, o que as pessoas que falam isso não percebem é que elas estão criticando algo, muitas vezes por não conhecer, então por ignorância, e por outro lado, em todas as vezes, elas não percebem que ao dizer isso, elas estão afirmando, então, algum tipo de credo. Fato é que quando a gente percebe, quando a gente entende, então, o significado do termo credo, né, e o que é um credo, o que é uma confissão de fé, a gente acaba percebendo que, de forma automática, todos nós temos o nosso credo, todos nós temos a nossa tradição, todos nós temos a nossa confessionalidade. A grande questão é se a sua confessionalidade, se o seu credo, se a sua tradição, ela é bíblica, ela é norteada pela Bíblia ou não. Ou ela é uma tradição paralela, ou é uma tradição totalmente à parte, ou ela é algo totalmente desconectado da Bíblia Sagrada. Essas são as questões que a gente precisa entender. E o meu ponto com esse vídeo hoje não é nem trabalhar essas inconsistências desses que afirmam então que não seguem nenhum credo, que só seguem a Bíblia. Essa história que começa desde lá da igreja de Corinto, né, com Paulo mostrando aqueles irmãos, um dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, e tinha os piores, né, que diziam que era de Cristo. Mas o meu ponto não é nem abordar isso, mas sim abordar com vocês aqui, de uma forma ainda que panorâmica, a importância de credos, confissões, os principais credos e confissões das nossas igrejas reformadas e o quanto que isso beneficia a igreja de Cristo. Então, para a gente começar, nosso ponto de partida vai ser entender as nomenclaturas, né? Nós temos aqui no mínimo, 4 termos que são utilizados para fazer referência aos documentos de fé. Nós temos os credos, nós temos as confissões, nós temos os símbolos de fé, nós temos os catecismos. O que são essas coisas, né? Os credos são aqueles documentos, então, mais antigos, que foram elaborados ali no período dos pais da igreja, que são mais curtos e sucintos, né? E que estão, então, relacionados com aqueles assuntos que permeavam aquele momento histórico da igreja, negação da divindade de Cristo, negação da Trindade, combatendo heresias como arianismo, como nestorianismo, gnosticismo e aquelas outras heresias históricas que surgiram. Inclusive, tem um artigo que eu escrevi que saiu no Teologia Brasileira, eu vou deixar o link em algum lugar aí para vocês, se você quiser dar uma olhadinha, onde eu abordo exatamente essas principais heresias históricas que surgiram ali no começo da igreja e abordo também a forma como a igreja respondeu a elas, lidou com elas. Dá uma olhadinha lá, é bem legal, bem instrutivo, uma linguagem bem simples ali para, enfim, te ajudar a compreender isso. Mas voltando. Então os credos eles estão posicionados nesse começo, eles estão posicionados nesse momento e a sua intenção então é exatamente essa. São menores, sucintos, com essa abordagem mais direta e mais reativa, né? Reagindo ao que está acontecendo ali. Quando a gente passa para falar de confissões de fé, a gente está pensando, então, em documentos que começaram a ser produzidos
no período da Reforma Protestante. A primeira confissão de fé que se tem registro, ela foi escrita em Zurique em 1530. Então, veja, né? Bem no inicinho ali da Reforma Protestante. E as confissões de fé, elas têm por característica, diferente dos credos, enquanto os credos são mais sucintos, as confissões de fé, elas são documentos maiores, mais bem elaborados, que foram elaborados com, vamos pensar assim, com mais tempo, né? Houve mais tempo para elaborar, nem todos, mas é o geral, é o paradigma geral. E eles são elaborados numa estrutura mais sistematizada, né? Com o objetivo de fazer uma apresentação daquilo que se crê, fazer uma formulação daquilo que se crê, daquilo que se segue, daquilo que se entende como sendo doutrina bíblica, como sendo interpretação correta das escrituras sagradas. Então, enquanto você tem, por exemplo, o Credo dos Apóstolos, que é uma coisa que vai dar meia folha de Word, você tem, por outro lado, a Confissão Belga, que já é um documento gigante, dividido ali nas partes, uma parte que fala das Escrituras, uma parte que fala sobre Deus, uma parte que fala sobre Cristo, uma parte que fala sobre o Espírito Santo, uma parte que fala sobre a Igreja. Percebe que, como que, então, pensando em confissões de fé, a gente está pensando numa coisa muito maior, numa coisa muito mais completa. Os catecismos, eles são documentos cuja preocupação está mais na questão didática. Um catecismo, ele é, por definição, um documento que é produzido em forma de perguntas e respostas. Elabora-se ali as perguntas com as respostas para que haja a memorização daquelas respostas, baseadas, obviamente, em textos bíblicos, né? E haja, então, com essa memorização, a compreensão, o entendimento, o aprendizado ali do conteúdo que o catecismo está trabalhando. Geralmente, eles são documentos um pouco menores do que as confissões de fé, né? Mas eles seguem a mesma estrutura temática da confissão de fé, a mesma sistematização da confissão de fé. E, de novo, o foco, então, é nas perguntas e nas respostas. Quando a gente pensa, então, em símbolos de fé, aí a gente já está pensando numa nomenclatura que é usada para abarcar todos esses documentos. Uma confissão de fé é um símbolo de fé. Um credo é um símbolo de fé. Um catecismo é um símbolo de fé. Perceba que, então, usar o termo símbolo de fé é se referir a todos esses documentos de forma geral. E ainda existe um outro documento que eu estava me esquecendo, não posso deixar de falar deles, que são os cânones. O que são os cânones? Os cânones, geralmente, eles são a formulação de uma resposta elaborada por um concílio composto de pastores, de mestres e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, os cânones de Dort, por exemplo. O que são os cânones de Dort? Nós temos lá atrás, por exemplo, os remonstrantes na Holanda, que vão apresentar um documento para a Igreja da Holanda, pedindo uma espécie de revisão, né, daquilo que comumente se ensinava em relação à soteriologia. Diferente da teologia reformada, diferente da visão reformada que vinha se seguindo historicamente. O que a Igreja da Holanda faz? Ela se reúne em um concílio para debater, então, aquela apresentação que os remonstrantes haviam feito. O que vai acontecer é que, após um longo período, então, discutindo, eles vão apresentar a sua resposta àquilo que foi proposto. Essa resposta, então, ela é chamada de cânone, ou seja, é isso que nós estamos respondendo, é isso que nós estamos trazendo como entendimento oficial da questão que foi proposta. Então, um cânone também é um símbolo de fé, pensando em símbolo de fé como esse termo geral que eu acabei de falar. Mas aí pode surgir uma dúvida na mente de algumas pessoas. Se eu tenho a Bíblia, se eu tenho acesso à Escritura Sagrada, por que eu preciso de um símbolo de fé? Por que eu preciso de um catecismo? Por que eu preciso de uma confissão? Por que eu preciso recorrer a um credo? Eu não posso simplesmente e puramente ir até a Escritura Sagrada? E veja, a resposta para esse questionamento, ela é sim, com certeza, você pode ir à Bíblia Sagrada, mas ela demanda também que nós tenhamos um olhar prudente para a questão. Porque se você volta, nem no período da Reforma, mas se você volta lá atrás, no período patrístico, Ário,
quando apresentava suas teorias e as suas heresias, ele apresentava essas teorias e essas heresias supostamente baseado na Escritura Sagrada, supostamente baseado em textos bíblicos e interpretações de textos bíblicos que ele fazia para sustentar aquilo que ele dizia. Quando surge o nestorianismo, por exemplo, as pessoas que defendiam isso também estavam baseando as suas respostas e o seu entendimento e a sua hermenêutica em textos bíblicos. Quando surge, por exemplo, o adocionismo, quando surge, por exemplo, o unicismo, unitarismo e enfim, todas essas maluquices aí, todos estão se baseando em texto bíblico, todos estão analisando a Bíblia Sagrada e partindo da Bíblia Sagrada com interpretações isoladas, com interpretações fora de contexto, para defender o seu ponto de vista. Aonde que entra, então, a necessidade de um credo, de uma confissão de fé? No sentido de criar uma cerca, né? No sentido de estabelecer, então, depois de estudo, depois de uma boa análise da Escritura Sagrada, longas conversas, longos debates, então, como é historicamente a produção desses documentos, qual seria, então, ou qual deveria ser a real interpretação daquilo que a Bíblia está dizendo em relação a esses pontos. Acaba criando, então, uma unidade. Acaba criando, então, uma identificação, acaba criando, então, uma interpretação segura daquilo que a Bíblia diz em relação àqueles textos. Quando você volta para a história, para analisar na história, então, a formulação disso, é essa conclusão que a gente chega, de que havia uma necessidade de que pessoas, então, usadas por Deus, não infalíveis, infalíveis somente os autores bíblicos, mas usadas por Deus sim nessa preocupação pastoral, nessa preocupação de instrução, nessa preocupação da boa interpretação e do bom ensino da palavra de Deus contra heresias, contra desvios doutrinários que surgiam ali no contexto da igreja. Então, quando você chega no século XVI e você tem, então, as confissões de fé surgindo no contexto das igrejas protestantes. O que as confissões de fé estão combatendo? Elas estão surgindo exatamente para combater o equívoco que a teologia católica tinha de colocar, então, a sua tradição no mesmo pé de igualdade que a Bíblia Sagrada, ao ponto de chegar em momentos onde a Bíblia se cala, onde a Bíblia não fala, não se pronuncia, a tradição se pronunciar. E ao ponto de chegar em ocasiões, por exemplo, de entendimento de que a tradição da igreja, pelo magistério da igreja, que tem a real autoridade sobre a Bíblia Sagrada, porque ela é que interpreta a Bíblia Sagrada e é aquilo que ela coloca que deve ser entendido. A confissão de fé, ela chega exatamente para mostrar, epa, pera lá, isso está equivocado. Por quê? Porque a nossa única regra de fé e prática estabelecida é a palavra de Deus. Não existe nenhuma tradição, não existe inclusive nenhuma confissão de fé que se coloque acima da palavra de Deus. Aí você pode pensar assim agora, mas isso aí é uma grande contradição, porque você disse que a confissão de fé ela é para estabelecer a doutrina correta. E veja, não é que a confissão de fé ela é para estabelecer a doutrina correta. A doutrina está estabelecida no texto bíblico, mas é como o exemplo que eu dei, a ilustração que eu usei. A confissão de fé é uma cerca para não ir além daquilo ali. Então é nesse ponto que ela é válida e é nesse ponto, principalmente nesse início das principais confissões de fé, de estabelecerem ali a autoridade da Escritura Sagrada, que a confissão de fé coloca uma cerca, inclusive, contra ela mesma, caso alguma confissão de fé, então, caso algum escrito, alguma interpretação, tente se colocar acima ou além da palavra de Deus. Então perceba, as confissões de fé são úteis. As confissões de fé são extremamente válidas, extremamente sadias para a igreja. E o ponto que você tem em toda confissão de fé sadia e bíblica é exatamente a noção de que a palavra de Deus tem autoridade sobre qualquer coisa, sobre a igreja, sobre os pastores, sobre o Papa, sobre bispos, sobre, enfim, qualquer outra coisa. A palavra de Deus é superior, a palavra de Deus é que tem a última palavra. Nesse sentido, então, ainda pensando no contexto histórico, mais uma vez se evidencia a validade das confissões de fé, porque, veja, enquanto a igreja
estava indo além em muitas coisas, estava embolando muitas coisas, e a reforma acontece, e o povo comum, o povo leigo, né, fica naquela necessidade, né, naquela sede de aprender corretamente as confissões de fé, então, com a sua linguagem clara, com a sua linguagem direta, com a sua linguagem profunda sim, teologicamente, mas bem direta para o público, ela acaba mostrando para as pessoas, olha, é isso que realmente a Bíblia está querendo dizer. É isso que realmente a palavra de Deus diz sobre tal assunto, sobre tal contexto, sobre tal questão. Nesse sentido, então, as pessoas tinham essa segurança e gerava, então, essa unidade. Algumas pessoas vão acusar as igrejas protestantes de serem, então, igrejas por se ter várias denominações, né? Ah, vocês não têm unidade, ah, vocês são uma coxa de retalho e tudo mais, e vocês têm, então, inúmeras confissões de fé. Sim, existem sim inúmeras confissões de fé, e isso de maneira alguma depõe contra a ideia geral do protestantismo, que é trazer a Bíblia para o centro, trazer o Evangelho para o centro, de maneira nenhuma. Isso só demonstra que no contexto da Reforma Protestante houve sim algumas questões políticas e diversas outras questões que contribuíram sim para que se houvesse denominações diferentes. Mas o ponto é que o que está estabelecido como ponto central, como ponto principal da fé cristã e da Bíblia Sagrada é o que você vai ver como consenso de todas as confissões de fé históricas. Todas as confissões de fé históricas, ainda que tenham divergências em relações então a batismo, a governo de igreja, mas no ponto central, no miolo central, na base, no sustentáculo da fé cristã, elas estão de acordo. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Existe um Deus que é trino, é um único Deus que existe eternamente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. A salvação, ela é somente em Jesus Cristo, não existe salvação em nenhuma outra medianeira, em nenhum outro ritual, em nada, não existe nada. Salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, sem necessidade de obras para que se seja salvo. As obras são algo que vem após o indivíduo ter sido regenerado e tudo mais. Os crentes estão seguros nas mãos do Senhor, de acordo que nada os arrebata das mãos do Senhor, nem Satanás, enfim, nem todos os poderes do mundo reunidos conseguem arrancar um salvo das mãos do Senhor. Veja, esses pontos, então, eles são centrais e eles estão presentes em todas as confissões de fé. O que mostra, então, que existe sim uma unidade, existe sim um sustentáculo, existe sim um fundamento que todos estão concordando e que todos estão sendo guiados por ele. E daí alguém pode se perguntar, existe algum risco para igrejas, para denominações que não seguem uma confissão de fé, que não têm uma confissão de fé estabelecida? E a resposta é sim, existem sim vários problemas com essa anticonfessionalidade. O primeiro deles, você não tem uma estrutura. Eu vou citar aqui, por exemplo, as igrejas Assembleias de Deus, que durante muitos anos, durante mais de 100 anos, existiram sem uma confissão de fé que unificasse o seu pensamento e que unificasse ali a sua visão doutrinária. Como resultado, o que nós tivemos? Inúmeras Assembleias de Deus dentro da própria Assembleia de Deus. Você tem inúmeros ministérios com uma denominação estruturada e em cada ministério parece que você está numa denominação totalmente diferente. Por quê? Porque não há, historicamente, uma unidade. Recentemente, a cúpula aí da CGADB se reuniu e foi produzido, então, sim, uma confissão de fé. Existe, então, agora uma confissão de fé, uma coisa grande, bem robusta, que estabelece as doutrinas da igreja. Nós, por exemplo, batistas, né? No meio batista reinou durante muito tempo essa anticonfessionalidade e ainda reina, enfim, percentualmente falando, na maioria das igrejas. O que existe? A mesma questão que eu citei do exemplo da Assembleia de Deus. Você entra em igrejas batistas e você, dependendo da igreja que você entrar, parece que você está numa igreja totalmente diferente, parece que você está num outro ambiente, numa outra denominação. Por quê? Porque não se seguiu uma confessionalidade. Então veja,
O não seguir uma confessionalidade, essa anticonfessionalidade, então, ela traz prejuízos para a igreja, porque ela contribui para que não se mantenha uma identidade da igreja, ela contribui para que haja uma diversidade que muitas vezes vai além da Escritura Sagrada, vai transpassar limites bem estabelecidos na Bíblia Sagrada e que vai, inclusive, abrigar heresias, vai abrigar pensamentos equivocados, problemas doutrinários seríssimos. Então, sim, uma confissão de fé é extremamente útil, extremamente necessário. E pensando aí, então, por exemplo, em credos e confissões de fé históricas, eu separei algumas aqui para citar para vocês, né? Os principais, o credo apostólico, né? Esse aí é inegociável, é inegável a sua importância para a igreja, né? Depois nós temos o credo niceno, 325, ali ele vai ser produzido. Nós temos o credo niceno constantinopolitano, que vai ser uma reformulação desse credo no Concílio de Constantinopla, que vai acontecer em 381. Depois nós temos a formulação de Calcedônia, ou credo de Calcedônia, que vai acontecer ali no ano de 451. Em 1523, na Suíça, os 67 artigos que contribuíram para fazer com que aquela região rompesse definitivamente contra Roma, né? Nós temos as 10 teses de Berna, que foram produzidas em 1528. Nós temos a Confissão de Fé ali da Suíça também, de Zurique, que é de 1530. Nós temos a Exposição de Fé diante de Francisco I, rei da França, que foi produzida em 1531, também ali em Zurique. Nessa mesma época, 1529, Lutero vai produzir o Catecismo Menor. Depois nós vamos ter Confissão de Augsburgo, em 1530, produzida por Philippe Melanchthon. E aí, em 1537, você tem o Catecismo e Confissão de Fé de Genebra. 1557, Confissão de Fé de Guanabara, que tem uma história maravilhosa, ainda vou falar sobre essa confissão aqui, que foi formulada aqui no Brasil, né, por missionários calvinistas que foram enviados para cá. 1559, Confissão Galicana. 1560, Confissão Escocesa. 1561, Confissão Belga. 1566, Catecismo de Heidelberg. 1566, Segunda Confissão Helvética. 1571, 39 artigos da religião anglicana. 1619, os cânones de Dort. 1644, a primeira Confissão de Fé Batista de Londres, que depois, em 1677, ela vai ter aí uma edição, né, uma reedição, que vai ser lançada em 1689, por algumas questões ali de perseguição e tudo mais que estava acontecendo. Tem um vídeo onde eu falo das origens dos batistas e eu trago exatamente esse contexto. 1647, Confissão de Fé, mais Catecismo de Westminster. São esses aí os históricos. Enfim, é isso. Essas são aí as confissões históricas. Gente, muito importante para manter a unidade da igreja. É muito importante para estabelecer, então, aí uma doutrina correta, um pensamento correto. Não seja anticonfessional, né? Entenda a importância de seguir, então, uma confissão de fé, de estar ligado a homens aí do passado que labutaram para boa interpretação bíblica, labutaram aí para entender a Bíblia e seguir a Bíblia corretamente num contexto e que a maioria estava sendo perseguida e que se fez necessário, então, registrar aquilo que se acreditava para demonstrar, então, o amor a Deus, o apego à palavra de Deus. O que você acha disso? Você segue alguma confissão de fé? Deixa aí nos comentários qual confissão de fé a sua igreja adere, qual que ela segue, qual que você, enfim, já pesquisou, já leu, acredita. Deixa aí, vamos seguir o nosso papo aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa era a intenção, falar sobre a importância disso, trazer essas questões históricas e a gente segue nos comentários aí. E tchau, até os próximos vídeos deste canal.